Ok, agora sim a gente inicia então circuitos trifásicos equilibrados. Por que equilibrados, né? Porque a gente vai admitir que todas as cargas nesses circuitos são iguais, né? Então, primeiro parâmetro que a gente vai admitir, cargas iguais, né? E a alimentação também com módulos iguais. Então, alimentação com módulos de tensão iguais. Não é porque eu citei cargas e alimentação, porque o circuito trifásico ele vai ser composto da seguinte forma, né? A gente vai ter de um lado a alimentação, e essa alimentação alimenta quem? As cargas. E aqui eu tenho cargas. Então a gente admite o quê? Que essas cargas elas são equilibradas, elas são todas iguais, né? E a alimentação também possui módulos iguais. Então, por exemplo, é um sistema trifásico. Se a fase A aqui tem 100 volts, a B vai ter 100 e a C vai ter 100, né? Então aí eu estou admitindo módulos iguais. Ok. Então o circuito trifásico ele vai ser composto aí de alimentação e cargas, né? Bom, tanto a alimentação como as cargas, elas podem estar organizadas de diferentes formas. Na verdade são duas, né? Então aqui que entra o seguinte parâmetro, né? O seguinte conceito, estrela ou triângulo, né? Ou delta. Então aqui é estrela e aqui é delta ou triângulo. O que seria? Né? Bom, então a gente tem a seguinte simbologia. Ó. Para a alimentação. Alimentação. A alimentação a gente vai representar por uma bobina, assim, ó. Quando essa alimentação está em estrela, né, alimentação em estrela, eu tenho da seguinte forma, ó. Represento uma aqui, represento outra aqui e represento outra aqui. Então assim eu tenho a alimentação em estrela, ok? Deixar um pouquinho menor aqui. Tá, e aí, né? Cada bobina dessa seria uma fase. Cada bobina aqui seria uma fase. Então, posso chamar aqui, ó. Se aqui eu chamar de ponto A, aqui B e aqui C, então eu teria VA, VB e um VC, né? São tensões, ó. Ponto C, ponto B e ponto A. Então, tenho VA, VB e VC. E isso quando eu estou em estrela, né? E se eu tiver em triângulo, como que fica essa alimentação? Aí fica da seguinte forma, ó. Eu represento uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B e aqui eu tenho ponto C, né? E aí a alimentação fica da seguinte forma, ó. Tá, e aí que tensões eu tenho, né? Quando a gente está aqui em estrela, você percebe que tem um ponto onde essas bobinas se encontram. Lá da lei de Kirchhoff das correntes, né?
o potencial de um nó, ele é zero, né? Onde encontra todas as correntes, a soma de todas elas dá zero. Então, a partir do momento que você faz isso aqui, ó, você tem um nó unindo todas aqui as fases, esse potencial aqui, ele é zero, né? Ele seria o terra aqui do sistema. Você tem lá o transformador trifásico, estrela, o ponto de junção das três fases é o neutro, né? É o ponto neutro ali de potencial zero. Ok. Então, por isso, né, a gente tem o quê? Cada potencial desse aqui, ó, o A. Por que é VA? Porque ele está entre o A e o neutro. O B, por que ele é VB? Porque ele está entre o B e o neutro. E o VC, ele está entre o C e o neutro. Percebe que são sempre tensões entre um potencial e o neutro, né? Então, por exemplo, eu tenho o VAN, que é o meu VA, eu tenho o VBN e tenho o VCN. Essas tensões estão entre fase e neutro, fase e neutro, fase e neutro. Se essa fase vale 127, quanto que é cada um deles? Entre fase e neutro, sempre vai dar 127, não é isso? Agora, quando eu estou aqui em estrela, né? Estou em estrela, estou em triângulo, né? Aqui embaixo. Então eu tenho aqui uma bobina entre o ponto A e o ponto B. Aí eu já não tenho mais o VA, eu tenho um VAB aqui, ó. Uma tensão entre o ponto A e o ponto B. E aqui eu tenho um VBC. E aqui eu tenho um VCA, né? Então olha a diferença. Quando eu estou aqui, ó, que eu marquei até em azul, eu tenho tensões de fase neutro, fase neutro, fase neutro, porque o ponto aqui do meio é neutro. Aqui, quando eu estou em triângulo, não existe esse ponto zero, né? Tem algum ponto aqui que é a junção de todas as fases? Não, nenhum. Então não tem o neutro aqui em triângulo, né? Porém, eu tenho tensões entre a fase A e a B, entre a B e a C, e entre a A e a C, né? A C e a A. Ou seja, eu tenho um VAB, eu tenho um VBC e tenho um VCA, né? Muda alguma coisa? Muda. Muda porque aí eu tenho outro nível de tensão, né? E aí eu preciso relacionar isso, ok? Então, assim, existem dois conceitos, que é o de tensão de fase, e o conceito de tensão de linha. Tensão de linha. O que seria tensão de fase? Tensão de fase é a tensão, né, a diferença de potencial entre uma fase e o neutro. Entre fase e neutro. E o que seria tensão de linha, né? Aí seria a tensão ou diferença de potencial, né, entre fase e fase. Dois energizados, né? Então existe esse conceito, tensão de fase e tensão de linha. O que seria então, por exemplo, o VB? VB é uma tensão de fase, porque está entre o B e o neutro. O que seria o VBC? VBC, aí já é uma tensão de linha, porque ela está entre o B, né, e o C. Ok? Então existe essa diferença. O VCA é o quê? VCA está aqui, ó, né? Entre esse ponto e esse ponto. Tensão de linha, não é isso? VA é o quê? VA é tensão de fase, pois está entre o A e o neutro, né? Ó, VAB, tensão de linha entre o A e o B. VB, tensão de fase entre o B e o neutro. Ok? Então existem esses dois parâmetros, né? E existe uma conversão entre eles, lógico, né? Que a gente vai ver nos próximos vídeos.